te conduzir para a realização de certas coisas. Se eu não tiver maturidade, se eu não tiver me preparado ao longo do tempo para poder fazer isso, a chance de eu me perder é enorme. Então, a maturidade está muito associada a isso também. Não é só a maturidade técnica, a maturidade de processos, você dominar técnicas de planejamento, técnicas de acompanhamento, a parte financeira, marketing, processos de produção, ou que seja, projetos, você perceber como se conduzir emocionalmente, como alinhar melhor a sua equipe, e isso naturalmente vai ser uma demanda de evolução de competências ao longo do tempo. Autonomia versus tempo, eu já citei isso, é um dos destaques dentro de competências ao longo do tempo. A questão de comunicação, estilos de comunicação. Os públicos hoje são diversos, conforme eu citei. As gerações estão aí, as questões culturais. Hoje não é fácil você liderar pessoas para quem gosta de dizer assim, não, tem que ser feito, é dessa maneira. Eu preciso convencer as pessoas, eu preciso ter uma linguagem, inclusive, muitas vezes alinhada com certos preceitos sociais. Eu tenho que tomar muito cuidado com a maneira como eu me comunico com certos públicos. As pessoas hoje têm os seus direitos sendo muito preservados, isso é muito bom. As pessoas têm muita liberdade em relação a certas coisas. E se eu tenho uma linguagem, uma forma de comunicação muito autoritária, eu vou ter problemas. Também, se eu tiver uma comunicação muito aberta, eu vou ter problemas, porque o mundo exige muito, a pressão é grande. Então, eu tenho que chegar ao equilíbrio, eu preciso ser assertivo, eu preciso ouvir, eu preciso saber usar as palavras adequadas e até ter um estilo de comunicação diferenciado para cada tipo de pessoa. Hoje nós temos ferramentas, entre aspas, né, são técnicas para eu poder diferenciar pelo estilo de pessoa qual é a forma melhor de me comunicar. Não é a questão de manipular as pessoas, é a questão de chegar melhor até elas. Como que eu posso dar um tipo de formação, negociar, entender e argumentar para que as coisas fluam no caminho que seja o melhor caminho, principalmente, no caso nosso aqui, discutindo questões organizacionais, da melhor eficiência, melhor cumprimento dos objetivos que nós temos a cumprir. O pipeline da liderança é um conceito que foi muito bem explorado pelo Rancharan, é um dos grandes autores, né, consagrados no mundo na área de estratégia, de liderança, no livro que tem esse título. Isso foi muito usado por grandes organizações, isso foi sendo amadurecido e hoje é, digamos, um conceito muito respeitado. O que significa isso na prática? Que a liderança ela não tem uma única forma, não tem um único modelo. Aliás, é um dos assuntos que mais se discute e é uma das maiores necessidades do mundo hoje. O mundo precisa de líderes, as organizações precisam de pessoas, pelo tipo de trabalho que nós temos hoje, que é um trabalho cada vez mais emocional, né, e até espiritual, entre aspas, como eu citei, sem cunho religioso, mas no sentido de valores, no sentido da pessoa se dedicar, acreditar, comprar a ideia, saber vender a ideia para as pessoas e buscar esse comprometimento. É que, por exemplo, você é um especialista, você é uma pessoa muito bem formada, você se dedicou a uma formação profissional, teve apoio e você ingressou no mercado. Você normalmente vai ser direcionado por alguém, você vai ter uma pessoa que te conduz, que te dá a linha mestra, você vai evoluindo cada vez mais, se aperfeiçoando e fazendo bem o seu trabalho. Uma hora você é reconhecido por ter uma série de competências e é promovido. Então, você vai liderar as pessoas parecidas com você. Mas o teu trabalho ainda é olhar, você olha para essas pessoas que estão hierarquicamente abaixo, mas que na realidade estão próximas a você, porque você não pode se imaginar acima e direcionar no sentido autocrático. Você precisa direcionar e ter responsabilidade. Mas a orientação ainda é muito técnica, é muito especializada, porque você conhece bem o assunto, você se destacou por questões técnicas, questões comportamentais, pelo comprometimento com a organização, e você coordena esse grupo. Vamos imaginar você fazendo bem esse trabalho. Depois de algum tempo você é promovido. E ao ser promovido, você agora vai gerenciar pessoas que não mais são as que realizam o trabalho final, o trabalho de base, mas pessoas que supervisionam essas pessoas de base. Agora imagine depois de algum tempo você indo para o novo nível.
eu vou gerenciar outro tipo de pessoa. Claro que a cada nível desse que eu descrevi, a forma de liderança, a forma de comunicação, até o tipo de relatório, então, os relatórios que eu uso para fazer esse trabalho, eles irão mudar. E, eventualmente, você pode virar presidente de uma organização com faturamento de várias dezenas ou até centenas de bilhões de reais ou dólares. E, naturalmente, o formato de gestão é outro. A maneira de conduzir, as responsabilidades que eu tenho são outras. É isso que é o pipeline da liderança. E, de qualquer maneira, esse pipeline estará associado a uma compreensão melhor da natureza humana, as competências humanas. E quando nós falamos do nosso MBA em desenvolvimento humano de gestores, nós falamos de todo esse ciclo. Nós falamos desde o autoconhecimento, desde você analisar, conhecer e refletir e praticar com nossos professores, que são pessoas com muita experiência, não só conhecimento da disciplina pelo seu conteúdo que está lá na ementa ou desdobramentos da ementa, mas pessoas que sentem, que vibram, que têm a energia dessa disciplina. Pessoas que de fato estão comprometidas com o desenvolvimento das pessoas. Essa é uma das características do nosso corpo docente. A questão da liderança e multigerações, eu já comentei aqui sobre as multigerações, é um desafio à parte também, que merece ser destacado do mesmo modo que o pipeline da liderança que nós acabamos de comentar. Porque não é fácil você lidar com pessoas com todos os perfis. Imagina você tendo, 40 anos de idade, digamos. Você está evoluindo na sua carreira, chegou num ponto muito bom, você está no ápice, né, da energia, num ponto onde você ainda tem que se dedicar e perceber questões de operação e está muito próximo do nível decisório máximo, e você tem pessoas acima de você em termos de geração e tem as outras gerações no seu lado, na sua faixa etária e abaixo. É preciso se preparar. Eu nem coloquei aqui as questões culturais, porque isso aí é um assunto por si só, assim, à parte, vai depender de onde você está posicionado no mundo, mas lembre-se, se você estiver dentro de uma mega organização ou envolvido com projetos que você tenha pessoas de vários países ou até regiões. O Brasil é um país, né, continente, nós temos diferenças aqui dentro também, mas isso vai exigir de você também, além da liderança multigerações, eventualmente a liderança multicultural. A sua capacidade como líder de estar circulando, se comunicando, buscando resultados dentro desse grupo. Para finalizar essa visão geral de desenvolvimento humano, eu destaquei alguns tópicos que merecem assim, um comentário, porque é como se fosse uma parte assim, nuclear, uma parte central do nosso MBA. O nosso MBA ele tem uma abrangência assim, muito maior em termos de conteúdos. Mas vamos olhar assim, algumas questões práticas e objetivas que é muito bom que a gente possa desenvolver e criar toda uma sensação de competência. É preciso que haja sensação também, que você confie em você, que você entenda que lidar com pessoas não é como lidar com um número, que eu possa fazer uma conta, avaliar por informações mercadológicas uma ideia de tempo de retorno do investimento, uma taxa de retorno adequada. Isso aí, a partir de informações e de premissas, a gente consegue estabelecer referenciais. A questão de competências humanas ou técnicas para você poder se aperfeiçoar contigo mesmo, a sua forma de comportamento e saber lidar com os comportamentos diversos, passa, por exemplo, pelo rapport. O que vem a ser o rapport? O rapport é uma expressão francesa, uma palavra francesa, que significa, tecnicamente, quando a gente olha assim, uma definição técnica hoje, você criar um clima favorável. Então, você criar uma harmonia, uma adequação ao perfil da pessoa. E você pode fazer isso de várias maneiras. Tem técnicas simples, espontâneas, tem algumas mais sofisticadas, como, por exemplo, espelhamento, ritmo, semelhança de ritmo. É importante que não haja manipulação, mas que isso seja algo natural, pelo envolvimento que você teve. O rapport é criar o favorecimento à relação, o clima ameno, a receptividade.
Isso pode ser feito com uma brincadeira adequada, uma descontração, um comentário sobre algo que a pessoa goste, o sorriso, você está muito à vontade com aquela pessoa, deixar que ela sinta isso também. A empatia é um outro conceito que tem a ver com você entender o estado emocional das pessoas. Você entender o jeito dela, você se identificar, não no sentido de concordar necessariamente, mas se identificar com uma linha de raciocínio dela, a forma como ela está colocando algo. Então, isso é um grande passo para a boa comunicação. Eu ser capaz de entender o conteúdo, a estrutura lógica, o que pode estar por trás, a associação daquilo com outras coisas do modelo que essa pessoa tem, como ela conduz a vida dela, e a partir daí também associar com a percepção de emoção. Se eu sou empático, e isso é uma capacidade que eu desenvolvo, naturalmente o meu nível de comunicação tende a melhorar. E é muito importante, eu coloquei inclusive na sequência também, entender não significa concordar. Às vezes as pessoas não querem entender porque elas acham que na hora que elas disserem para outra que ela está entendendo o que ela está dizendo, é como se ela estivesse dizendo que concorda. E não é verdade isso. Eu posso entender muito bem o que a pessoa está dizendo, a linha de raciocínio dela, o modelo que ela está abrindo ali naquele momento, que ela está manifestando. E eu não sou obrigado a concordar. Eu posso ter uma outra forma de enxergar aquilo, mas isso não elimina que eu compreenda o raciocínio dela. Então, se você quer uma comunicação, um relacionamento nível maior, é preciso ter essa empatia, é preciso entender que entender não é concordar. Eu posso ter essas coisas ao mesmo tempo. A escuta ativa é a capacidade da gente reproduzir, ser capaz de ou parafrasear algo que alguém disse. Isso também é um grande passo na comunicação. Eu ficar atento, eu ter essa capacidade de foco a cada pessoa, né, que eu esteja num momento conversando. É óbvio que às vezes uma conversa social descontraída, está todo mundo falando ao mesmo tempo, e é difícil você falar exatamente o que alguém disse. Mas às vezes é um momento muito mais de distração, todo mundo falando, aquela energia maior, aquela euforia. Mas quando a gente fala aqui em escuta ativa, é quando a gente está atento a uma situação, a um problema, a algo a ser desenvolvido, a um acordo a ser gerado. Então é muito importante você ter essa capacidade de poder reproduzir. E claro que o estado de empatia favorece muito você ter uma boa escuta, né? Chegar à escuta ativa. Reflexão é quando, diante de algo importante ou algo que deve ser destacado, eu repito para o meu interlocutor, a minha interlocutora, o que eu estou dizendo e pergunto se é aquilo mesmo. Eu peço que a pessoa valide, digamos, o resumo de uma ideia, né? Um ponto relevante dentro do assunto tratado. Ou vice-versa, eu posso pedir à pessoa também que ela repita para mim alguma coisa que ela está me dizendo, a essência daquilo, para que eu possa validar. Então, toda vez que eu pego a ideia de alguém, jogo de volta e peço que ela valide, ou vice-versa, esse momento é um momento onde a gente está usando o conceito da reflexão. Esse conceito é bom para você fechar coisas importantes, para você eliminar possíveis interpretações que não estejam muito em sintonia. A comunicação objetiva versus a subjetiva é porque muitas vezes a gente acha que está falando alguma coisa muito clara, que não há dúvida para a interpretação, mas na realidade há subjetividade. Então, às vezes eu estou falando, olha, eu conversei com uma pessoa muito simpática. Será que a pessoa muito simpática para um é muito simpática para outro? Então você termina criando uma imagem que gera subjetividade. O que é um prédio alto? Eu fui no local, mas olha, ficava num prédio alto. E nem sempre essa visão que está sendo gerada é a mesma. Então eu já vou aproveitar e migrar ali para o conceito de território e mapa, que é um conceito básico em programação neurolinguística, por exemplo. Mas a gente usa isso, as referências são diversas. Território é uma realidade. É quando eu estou olhando para esse ambiente, eu estou olhando aqui para essa tela, eu estou olhando para essa câmera. Isso é algo concreto. Agora, a percepção do que é isso, ou a câmera, ou a tela, ou a iluminação, é o mapa. É uma interpretação. E cada um de nós termina gerando um mapa diferente do outro.
Talvez pessoas com uma semelhança de comportamento, de educação, de formação profissional, de idade, talvez, de cultura, de religião, elas gerem mapas mais semelhantes do que outras pessoas. Então, nós temos um potencial de conflito quando os mapas não condizem muito. E se nós não pudermos trocar ideias, esclarecer, o mapa pode ser uma grande fonte de problema, apesar do território ser o mesmo. A referência concreta ser a mesma. Então, nós não interpretamos ou não enxergamos as coisas da mesma maneira. Isso aí sem dúvida alguma, factual. Então, muito cuidado quando você estiver usando termos ou estiver discutindo assuntos que você próprio sinta que há uma subjetividade. Talvez você precise fazer um desenho, ilustrar melhor, né? Um desenho, como diz a frase famosa, fala muito mais do que 1000 palavras. Né? O desenho fala mais do que 1000 palavras. O desenho é muito mais representativo do que um conjunto de informações verbais, porque a informação verbal está mais sujeita à subjetividade. Também a questão da voz, o timbre, a altura, o ritmo, isso tudo pode ser mais agradável para uma pessoa do que para outra. Então, muitas vezes tem gente que é muito comunicativa, tem gente que tem uma habilidade muito maior para falar sobre certos assuntos, para discorrer sobre uma ideia, sabe ser mais ameno. Tem outras pessoas que elas são mais conceituais, elas são melhores para certos tipos de assunto. E é claro que dependendo do público, e o público é que na realidade vai avaliar tudo isso, se eu tiver algumas questões de ordem física associada à própria voz, como a altura, o ritmo, isso pode gerar um encantamento maior ou menor. E claro também que depende do público. Tem público que você necessariamente vai ter que ser muito mais brincalhão, mais aberto, mais dinâmico, e outros você vai precisar preservar uma certa formalidade. Não é só o que você diz, é como você diz. A maneira como a gente diz as coisas, muitos problemas que existem na dinâmica da comunicação, do nosso relacionamento, não tem a ver com conteúdo, tem muito mais a ver com a forma como esse conteúdo é dito. Nós todos sabemos disso. Quantos comentários nós fizemos em situações diversas ao longo da nossa vida, que você tinha uma intenção e a maneira como você terminou colocando, ou até quando alguém diz assim, você tinha intenção, mas a forma como você colocou, olha, eu também tive a impressão que foi assim. Então, muita atenção mesmo para a forma como você diz as coisas. Você pode dizer muita coisa para várias pessoas, coisas às vezes até um pouco duras, mas a maneira como você coloca isso